Olá, Joyce, tudo bem? Hoje a Joyce é nossa convidada para uma conversa aqui, para ir para o nosso YouTube do Tati, para a gente conversar sobre algumas reflexões que eu tive em cima, depois de ouvir o podcast do Mamilos, que chama do episódio que é a Sociedade do Cansaço. E aí convidei a Joyce para a gente trocar um pouco de ideias aqui. Enquanto ela se apresenta, eu vou começar a preparar meu chazinho do dia. Esse é as 3 últimas gramas que restaram do kit que eu fiz de chás da Índia. Então, esse é o Moonlight White. E depois eu quero contar por que eu escolhi esse. E aí a Joyce se apresenta e eu vou aqui fazendo um chazinho enquanto isso. Então, boa noite, Tati. É um prazer. Muito obrigada pelo convite. Esse chá aí está dando vontade de provar daqui, de Recife. Tá? É um prazer conversar. Esse vai ser um bate-papo bem gostoso, porque o tema é bem atual, bem polêmico e bem para todos. Acho que quem não está inserido nele é porque ainda não entendeu, né? Ainda não tá no planeta, essa é a verdade. Tá? E aí é uma honra, vai ser uma honra a gente estar conversando um pouquinho sobre esse tema. Eu sou Joyce, sou nutricionista clínica profissional, formada aí há 12 anos pela Universidade Federal de Pernambuco. Atuo como nutricionista, uma pessoa apaixonada também pelo mundo dos chás, né? Estou concluindo aí os estudos para uma sommelier de chá. E aí, e tenho também, eu já tinha uma paixão pelo chá, pelo mundo das tisanas, por colocar isso em prática dentro do consultório, como nutricionista. E aí eu atuo tanto em ambulatório, como também trabalho dentro do hospital, né, em plantão. Então, até o papo que a gente vai ter sobre isso vai carregar um pouquinho da minha profissão, porque vida de plantonista noturna tem muito a ver com o tema que a gente vai estar conversando por aqui. Então, é um prazer fazer parte daqui, né? E aí com todo mundo, para ver o que, é que a gente pode estar conversando sobre esse chá, sobre o mundo do chá, sobre cansaço, sobre rotina, o que, é que a gente pode estar fazendo para melhorar, o que, é que a sociedade cobra tanto, essa produtividade em excesso, em você ser o melhor em tudo, e que se exploda a saúde, que se exploda o convívio com a família, porque você tem que ser o melhor, né? Você tem que estar à frente da sua produção, você tem que estar à frente daquilo que você faz na sua profissão. Então, a gente vai conversar sobre isso. Acho que é um momento também de refletir, né? E a pandemia veio para isso, para aproximar, por um lado, com essa questão de home office, né? Eu acho que aflorou mais esse tipo de rotina cansativa das pessoas. Engraçado que a gente achava que não, a home office vai ser mais tranquilo, você vai estar em casa. Mas eu tenho amigas, e principalmente, acho que principalmente em casa das professoras, tá? Principalmente os professores, eu acho que o tal do home office não foi uma coisa boa, né? Para muitos, realmente. Para quem, talvez para quem mora só, não sei, mas quem tem família, tem filhos, não é um home office, não foi uma coisa tão interessante assim. E acho que para quem mora só também, porque no começo foi aquele romantismo, né? Foi aquela coisa, como diz o ditado, no começo tudo é flores, depois a vida é horrores. Então, realmente, assim, já começa a ver a sensação dessa questão de home office, porque fica cansativo, porque, de uma certa forma, você não está no espaço físico do trabalho, mas você está no espaço físico de casa, você tem que tentar dividir o horário, e muitas vezes você não consegue dividir o horário, a rotina não te ajuda. Então, assim, e aí, como é que ficou? Né? Que a gente ainda está aprendendo sobre isso. Eu achei que home office ia se instalar. Eu não estou vendo que, como no começo,
eu via que isso realmente ia, né? Eu disse, pronto, agora ninguém vai querer mais saber trabalhar dentro do escritório. Algumas pessoas realmente se deram muito bem com isso, mas outras, pelo que eu estou vendo, já está começando a desistir dessa ideia. Eu digo assim, até como nutricionista. Por exemplo, como nutricionista, a gente está podendo fazer consulta online, porque nutrição, a gente não poderia estar fazendo consulta online até antes da pandemia. Depois da pandemia, o próprio Conselho de Nutrição permitia que se fizesse consulta online. O que foi bom, mas assim, particularmente até os próprios nutricionistas que trabalham já estão sentindo falta do contato, sabe? Eu, particularmente, eu prefiro sempre o contato, essa questão de fazer uma consulta online para mim. Ainda tem meus entraves, exatamente porque o pessoal, o tá, é mais fácil, sabe? Do que essa questão. Então, assim, até nisso, para você ver aqui, eu achei que muita gente ia aderir, já tem gente com os pezinhos atrás dessa questão do home office, porque viram que, eu acho que para muita gente não deu certo, não. E a gente tem que tentar adequar o que pode estar fazendo para melhorar a qualidade de vida. Porque mesmo você trabalhando em casa, no home office, você tem que ter uma qualidade de vida para isso. E a sociedade cobrando que você esteja em casa, mas você esteja trabalhando e produzindo e sendo o melhor no que faz. E aí, como é que fica? Isolar quadrado. Pois é. E aí, o chazinho tá pronto? Eu fiz a primeira infusão, vou esperar ele esfriar um pouquinho para provar. E enquanto isso, estou fazendo a segunda aqui também. E até achei bem interessante poder conversar sobre o tema com você, porque a primeira reflexão que eu tive ouvindo esse podcast, que eu não lembro, talvez umas 3 semanas, e aí me veio umas reflexões, autorreflexões sempre, né? Sei lá, nem sempre, mas acho que geralmente parte da gente, né? A gente para, se observa. Bom, pelo menos eu, como faço terapia há alguns anos, acho que esse ano eu vou para o 3º ano consecutivo. Achei uma parceira, assim, para ser minha psicóloga ponta firme, que eu acho que a química rolou e fluiu super bem. Então, só tem me ajudado. Então, eu tenho isso comigo, né? Procuro sempre me observar, passei a me observar mais, né? E ouvindo esse podcast, a primeira reflexão que me veio foi daí uma relação do café e do chá, na cultura do café, né? Que a gente é a cultura brasileira aqui do país do café, né? E a cultura do chá. E por que eu acabei fazendo essa relação? Porque tem muito a ver com isso, né? Com a sociedade da produtividade. Você tem que produzir, você tem que estar pronto, você tem que estar bem, você tem que estar feliz, tem que estar sorrindo, você tem que estar alto astral, né? A cobrança nível sociedade e barra trabalho, né? Então, para o trabalho, você tem que ser como uma máquina, né? Produzir sem... eu acompanho muitas pessoas, né? Que a empresa consome, inclusive, horário de almoço, que as pessoas fazem hora extra, assim, né? Porque a empresa cobra aquela produtividade, mas a pessoa faz aquilo por peso na consciência e a empresa não reconhece essas horas que trabalha mais e também não paga a hora extra. Então, enquanto a gente vai se enrolando na sociedade de uma forma aí, né, nesse fluido desenfreado aí, nessa quase cachoeira, né? E aí eu fiquei fazendo essa relação, porque tem dias que eu estou muito cansada, né? Sou professora, trabalho com educação infantil, então levanto super cedo, 7h30 da manhã já estou lá na escola, tal. E tem dias que você está, né, que o físico, sei lá, não está pronto para aquilo naquela hora, ou de repente uma noite mal dormida que você teve, enfim.
a gente não está 100% o tempo inteiro, né? Somos feito de carne e osso. E aí são os dias que eu consumo muito café, porque o café me dá esse pico. E aí ele me tira o sono, maqueia o meu cansaço, e aí eu tomo às vezes uma meia xicrona, e aí vou, hora que começa a cansar de novo, eu vou lá, tomo mais uma meia xicrona e vou. E aí eu fiquei fazendo essa relação, porque o chá me traz, pelo menos a mim, para um momento inverso. Eu estou com você aqui agora, conversando, que nem eu falei, fiz o chá, estou esperando ele perder a temperatura. No trabalho eu preciso, às vezes, tomar o chá ali rápido. Às vezes ele está quente, não dá nem tempo de esperar esfriar, às vezes põe um pouquinho de água gelada para conseguir tomar rápido, enfim. Então, né, e aí foi o paralelo que eu tracei, e por isso daí a conversa, né, e que eu estou trazendo isso para Tati, porque acho que a cultura do chá milenário, quando a gente pega, né, lá na China, lá no Japão, a origem do chá traz você para o foco, traz você para o presente, e é uma bebida que te dá, né, um certo relaxamento, né, um certo... E aí acho que no Brasil a gente tem alguns preconceitos com relação a chá também, não necessariamente o chá só relaxa, isso varia de chá para chá. Então, por exemplo, de manhã a gente pode tomar matcha, que é um chá que tem bem mais cafeína, que dá, né, mais ânimo, mais gás. E ele também permite que você tenha, sim, uma certa produtividade, só que ele permite um foco um pouco mais prolongado do que a cafeína. E aí a conversa com você aqui, aproveitando o paralelo, né? Primeiro aí de você trabalhar nessa área da saúde, que você deve talvez acompanhar muitas pessoas, e é inclusive eu, que fui te pedir ajuda, porque nessa vida corrida que eu levo quando eu estou em tempos de trabalho, né? Quando eu estou em férias escolar, o meu ritmo é outro dentro de casa, né? Inclusive para me alimentar. E nessa insanidade do mundo de trabalho que a gente vive, a gente não tem tempo de cozinhar, né? De preparar um alimento adequado, né? O tempo de tomar uma bebida e dar o tempo para o corpo, de repente, digerir, sentir, olha, comi, recebi isso, vamos lá. Então, a nossa rotina atual, e acho que com home office algumas pessoas tiveram isso muito mais invadido, porque, sim, eu tive relatos de amigos e pessoas muito próximas que é isso, a empresa não tinha mais limite de horário e nem de cobrança, da quantidade de... Se você estava no escritório e respondia 10 e-mails por dia, agora você está em casa, pode responder 30. Então, você, né, parava às 6, estendia até às 7, agora você fica até às 9 da noite e tá tudo certo. E a empresa quer mais que você dê retorno, né? Então, não sei como que você, se você enxerga também esse paralelo que eu tracei, assim, ouvindo o podcast, e me fez muito pensar no quanto, né, quando eu preciso ser produtiva e essa coisa do achar mecanismos para conseguir dar conta do que a vida exige da gente, né? Não sei, enfim. Eu tenho vários relatos exatamente assim, né? Muitas pessoas que me procuram num consultório, exatamente, tipo, olha, eu tô com uma paciente mesmo, uma paciente muito amiga, que ela tem resultados perfeitos, maravilhosos, emagreceu em torno aí de uns 20 quilos, ganhou muita saúde, ela tá gostando bastante de fazer atividade física, tá de férias. E, assim, praticamente quase todos os dias ela me marca e manda fotos dela fazendo exercício físico. Eu brinco com ela, eita, à disposição. Mas aí a gente sabe que é um ritmo, ela mesma sabe que é o ritmo. E aí eu sempre falo, aproveita os momentos de férias para engatar e engata quando voltar. Eu sei que não vai ser fácil e não é fácil, porque é o que você falou. Essa cobrança da sociedade que você seja o melhor, que você dê o melhor, não é nem que você seja o melhor,
Porque querer ser o melhor é uma coisa boa, né? Muito produtivo, por sinal, muito interessante, por sinal. Agora, não é essa cobrança. A cobrança é que você dê o seu melhor, não é ser é melhor. Porque você dando o melhor, aí o outro vai receber. Não é você, a melhoria não está sendo, não é para você, né? É você se esforçando para aquilo. E aí tem essa correria de não conseguir sair da manhã, não conseguir dormir, e aí eu sempre falo o seguinte, tudo está baseado no planejamento. Então, muitas vezes, eu consegue o seu objetivo, por exemplo, se eu for puxar para a minha sardinha, porque fica mais fácil para mim, na minha área, não consegue o objetivo de perder peso porque não tem um planejamento. Então, fica muito difícil. E aí eu sempre falo, olha, mas tem gente que eu passo o dia todo na rua. Eu disse assim, eu também passo o dia todo na rua. Mas é um trabalho, não tem uma copa, não tem. Realmente tem algumas situações que ficam bastante difíceis, porque às vezes não tem uma geladeira ou um micro-ondas, algo para esquentar, algo para que conserve a temperatura, enfim. Mas eu sempre falo, gente, tudo tem um jeitinho. É questão de planejamento. Então, se eu tenho uma semana, da minha semana, eu tenho 7 dias, ou 5 dias, ou 3 dias, seja lá como for, que eu tenho aquele trabalho intenso. Eu sei que, tipo, às 6 horas da manhã, ou às 5 horas da manhã, eu vou me acordar. O que eu faço na noite anterior já vai me ajudar bastante. Então, procura adiantar. Fica impossível você pegar às 7 da manhã, se acordar às 6 ou às 6h30, e aí querer estar no local que tem uma distância aí, sei lá, de uns 10 quilômetros, ou que você leve aí uns 30 minutos para chegar no local de trabalho, você realmente não vai conseguir fazer um café da manhã, né? A gente, dentro da nutrição, a gente sempre fala assim, o café da manhã é como um rei. E como é que fazer café da manhã de um rei para uma vida corrida como a gente está, que é em cima? Aí eu sempre falo, realmente, vai ter dia que fazer o café da manhã no dia que você vai em casa, porque você vai ter maior tempo para a relação com o alimento. Que é outra coisa também que a gente está trabalhando muito, que é o comportamento alimentar. E cada vez mais a gente está perdendo. E agora que o home office, todo mundo falou, que às vezes tem questão de você cobrar, se você respondia 20, agora tem que responder 30. A gente está perdendo a hora de almoço, ou então está almoçando, está fazendo as refeições diante da tela. Está lá respondendo, comendo, né? Perdeu a hora da refeição. E não é para ser assim. E cada vez mais a gente pensa da nutrição, a gente fala até em nutrição comportamental, que está dentro disso, de você ter uma atenção plena naquele momento da refeição. Então, o planejar para esses dias corridos faz toda a diferença. O total diferença. E o planejar é você, poxa, quem vai trabalhar na segunda-feira, por exemplo, eu sempre falo, trabalho, então desde segunda-feira para mim é o dia que eu não me procure durante horas, eu não vou fazer nada. Eu vou estar atendendo, até para responder alguma coisa é meio complexo para estar. Mas aí o que eu faço? No domingo, meus chás, se tiver que levar chás, eu levo. A pessoa vai passar só 10 horas fora de casa, mas parece que estou levando uma mala. Então, é uma mala, é uma bolsa de uma mochila de costa, é uma de comida, sabe? Até comida leve. Porque é questão de planejamento. Então, no domingo já é um dia que, para muita gente, é de descanso. Eu já fico planejando para descansar no domingo, mas é um momento planejando minhas refeições da semana, né? Não só do domingo, já vou planejando as refeições da semana. Isso inclui o café da manhã, isso inclui o almoço, até os lanches e o jantar, todas as refeições. Então, assim, por que adianta? Eu tenho recebido muito essa questão do café pela manhã, do corrido, que não dá para fazer como um rei, e realmente não dá. Só que tem a questão da preparação do nosso corpo. Então, vou trazer um pouquinho essa cultura do chá. Você falou café, está bem enraizado como o despertar, né? Então, muita gente no Brasil toma café para despertar. E a gente sabe que o chá também tem essa propriedade muito bem obrigada e até melhor, né? Só
que esse despertar e essa produtividade que é tão cobrada da gente, exigida da gente, ela vem, ela é uma coisa que tem que ser produzida, tem que ser pensada no dia anterior também. Então, se você não dorme bem, não há litros de café, não há energético que vá fazer você funcionar no dia seguinte, não. Porque você pode até estar acordado, eu digo, está só a matéria ali, porque o espírito e a alma estão lá na cama, repousando como você seria, né? E aí existe essa questão do que você faz para relaxar. O que é que você está fazendo? O que é que você está comendo? Né? Tem atividade física para relaxar, tem meditação para relaxar, tem alimentos que melhoram a questão da qualidade do sono, né? E tem alimentos que também melhoram a produtividade. E aí, o que é que está acontecendo, tá? E uma das coisas que eu achei muito interessante desse podcast, que eu ouvi também, é a doença. É uma exigência tão grande de produção, e a sociedade está adoecendo. E eu não estou falando de doenças físicas, eu estou falando de doenças físicas e biológicas. A gente já está num momento de ansiedade. Acho que de cada 10 pessoas, 11 têm ansiedade. Não tem esse que não tem. O que não tem, eu até falei para vocês, quem não tem gastrite, ainda não descobriu, mas todo mundo tem gastrite. Eu sempre falo isso. Ele ainda só não foi diagnosticado. Por quê? Porque é uma doença que está muito relacionada com o comportamento, muito a alimentação em si, sabe? E quando eu digo comportamento, é exatamente. E a gastrite vem de quê? A gente faz a minha gastrite é nervosa, né? É exatamente o comportamento do comer correndo, do não se alimentar, de pular uma refeição, e é comportamento. Então, por isso que eu disse que quem não tem gastrite é porque ainda não foi diagnosticado. Ainda não teve o alerta do corpo, porque o corpo emite alerta. Então, a gente está numa sociedade que é cobrada o tempo todo, e foi isso que ele falou no podcast, que eu achei maravilhoso, que a gente está se vendendo o tempo todo. Né? A gente se vende, como é que você se vende? Se vende como uma pessoa que é extremamente produtiva, que não adoece, não adoece assim, né? Tipo, eu até brinco, o bom isso a pandemia mostrou que todo mundo é capaz de pegar uma simples gripe, porque tinha gente que a gripe passava por perto e a pessoa não pegava. E principalmente a nova cepa, que ela veio mais forte, a própria gripe mesmo, vírus da gripe, no ano passado, muita gente pegou. E assim, você se vende, muita gente está se vendendo como aquela pessoa que não adoecia, como aquela pessoa, e aí aquela pessoa totalmente feliz, que era rindo o tempo todo, sorrindo o tempo todo, não tinha nenhuma dor. E aí, né? Como é que está isso? É exatamente de se pensar. Para alguém consegue se vender. E você para pensar, não, eu não me vendo, porque eu adoeço, eu sou humana e né? Todo mundo faz, quem nunca teve uma dor de cabeça, uma enxaqueca, eu até brinco, até uma náusea, uma dor de barriga, uma diarreia, sempre vai ter, né? Mas a gente está o tempo todo se vendendo como uma máquina, sabe? Se mostrando, não, eu sou durona, não adoeço, não tenho dor de cabeça, não, eu não sou infeliz, eu estou sempre sorrindo, eu não tenho nenhum tipo de preocupação, nada disso. Só que não é contrário. Ele falou que eu achei maravilhosa, sabe? Que a raiz, que foi até o professor que dá aula aqui, o psicólogo, o estudante de psicologia que fala, que ele diz que a raiz da infelicidade humana é a comparação. Nossa, tem coisa pior do que a comparação. Tá, gente, aqui, eu tô aqui em Recife, você em São Paulo, e alguém, não, ó, mas é porque a Joyce lá em Recife consegue, a Tati lá em São Paulo não consegue, ou a Tati consegue e a Joyce não consegue. Gente, a comparação é algo que literalmente destrói uma pessoa, sabe? E destrói do ponto de vista, começa psicológico e vai para o físico, porque você começa a achar que você não consegue, que
você não é capaz, se você consegue, você não consegue, e isso vai te consumindo. Dentro da maternidade, né, eu tenho uma filha, então, eu tenho uma amiga que ela fala muito isso, vai se não compara, cada criança é única. Os pediatras falam muito isso. Eu como nutricionista falo muito isso, porque às vezes perguntam assim, porque fulaninha está na academia, está fazendo isso, está fazendo aquilo, e perdeu aí 5, 10 quilos em tantos dias e tal. Eu digo, olha, não se compara, porque até os gênios, que são geneticamente iguais, eles têm um processo diferente. Nenhum gênio, já que você pegar, ele vai ter um comportamento diferente do outro, vai ter uma diferença do outro. Mas o ser humano continua comparando, continua cobrando que a gente tenha que ter essa produtividade. E aí, é porque fulaninho consegue, eu não consigo, sabe? Então, assim, esse cansaço que a gente está carregando por esse excesso de cobrança, ela tem que ser bem revista, porque isso está começando a transparecer na saúde, e na saúde como um todo, sabe? A ansiedade, ela está só como um ponto do iceberg. Ansiedade, depressão, ansiedade, que é outra coisa também que a pandemia mostrou muito, síndrome de Burnout. Eu já vi psicólogo com síndrome de Burnout. Então, assim, tá, o que é que você está fazendo para melhorar isso? A rotina vai cada vez mais estar pesada. Não é você dar o seu melhor, é você ser o melhor para você, para poder dar o melhor para o outro. Se você não melhor para você, se você não estiver bem, você não vai conseguir dar o melhor para o outro, não. Você pode até fazer isso, mas você vai e cobra pesado. Não dá. Diz que Não dá nunca é tarde para através de um aprender, né? planejamento. E aí, assim, dá para a gente fazer através de um planejamento, um café da manhã. Você não precisa fazer um café da manhã como rei, né? Mas planeja pelo menos uma das 6 refeições ou uma das 6 refeições, para você não ficar refém. Quando eu digo assim, refém de uma refeição fora de casa, de uma refeição às vezes que não é saudável, porque você não, né? Aí assim, eu gosto muito de comparar muitas vezes essa questão do o fato de ser do sommelier, do curso em si, desse mundo do chá, traz um pouco para a gente essa questão do planejamento. Essa brincadeirinha de estar olhando o tempo, temperatura, para chegar no ponto ideal, nossa, vamos trazer isso para a vida da gente? Ai, vamos trazer isso para a vida da gente? Porque aí a gente não tem o planejamento, a gente sabe que para chegar lá no ponto certo do chá que a gente quer, o que a gente quer oferecer, né, também. Eu não tenho que ter um tempo, uma temperatura adequada para ele. Então, para o meu corpo, o que é que eu estou fazendo? Eu tenho que também ter. E aí, isso aí tem um detalhe ainda mais crucial. E para o seu corpo, é só você que vai descobrir. Não vai ser eu, não vai ser Carlos, não vai ser ninguém. É você que vai descobrir qual é o alimento certo que funciona aqui em relação ao fome, em relação ao bem-estar, né? E aí eu sempre falo que existe uma organela que ela é responsável pela energia celular, que é a mitocôndria. E assim, as mulheres, né, elas herdam, elas passam essas mitocôndrias de geração em geração. Né? A mitocondrial é da mãe. E essa bichinha, a gente tem como aumentar, que a gente fala de biogênese mitocondrial, aumentar a produção dessas organelas, para estimular, para dar essa energia. Porque é uma organela tanto responsável pela geração de energia, como também pela queima de gordura. Então, assim, ela ajuda também no emagrecimento. E aí eu sempre digo, como é que você está? O que é que você está fazendo para melhorar essa produção de mitocôndria?
E a alimentação que a gente está tendo, aliada a algumas rotinas de atividade física, de relaxamento, porque a gente só pensa muito em atividade física. Eu confesso que eu não sou uma pessoa ativa, não sou. Gostaria muito de ser. Eu sou o tipo que eu falo, tinha um paciente, o quê? Nutri? Eu falo, vou falar a verdade, pô. Não tem, não é porque eu sou nutricionista que eu sou obrigada eu sou nutricionista, não sou personal trainer, eu não sou obrigada a ser aquela pessoa amante que baratinha de academia, sabe? Mas, e eu sei da importância, só que tem outras formas também de a gente exercitar, tem outras formas também de a gente procurar um relaxamento, de procurar ter uma melhora do corpo, não só através dos alimentos, né? O chá é um deles. O chá também promove isso. E aí a gente tem que saber o que a gente está fazendo melhor para mim, para poder dar o meu melhor, sabe? Eu não quero tentar em dar o melhor para o outro, sem ter o melhor para mim. Poxa, ofertar alguma coisa, estou bem. E aí, uma hora o corpo vai cobrar isso de você. Né? Comentando sobre até a questão da alimentação, né? Eu confesso que, para mim, uma das coisas difíceis é ter esse tempo, sei lá, às vezes do chá para comer também. Então, nossa, época de faculdade, saía, pegava o negócio, ia comendo enquanto estava indo para o ponto do ônibus e não sei o que e tal, e lendo material e come o negócio rapidinho, nem sabe o que comeu, enfim. Então, eu sou dessas, assim, que sempre como rápido. E então, assim, eu estou aqui falando desse lugar de quem também está tentando ser menos produtiva e também trabalhar nessa questão da observação, né? Que nem você falou, a questão da alimentação, nem sempre talvez a gente vai conseguir fazer, mas pelo menos uma delas, né? É interessante a gente poder falar, não, agora eu vou fazer essa refeição, porque é o alimento do corpo, né? É a nossa, vamos dizer assim, é a nossa máquina, né? Só ligar aqui o meu carregador. Faz parte do... Você falou uma coisa aí de quando estava na faculdade, que era bem, né, corrido. E aí eu sempre falo assim, como nutricionista e também quando acompanho às vezes alguns estudantes de nutrição, que eu já dei aula também em curso de nutrição, e eu sempre falava assim, gente, ó, essa questão de o pessoal pensando, porque você estuda de nutrição, ou então porque você é nutricionista, tem que comer. Não, não tem que comer 100% saudável, não, porque não é bem por aí, não conta essa história, porque é a vida corrida, né? Assim, eu tenho uma irmã que ela disse o seguinte, se eu não fosse nutricionista, eu tinha que ser nutricionista de todo jeito, porque ela disse, desde criança, eu sempre fui muito fresca para comer, né? Ela diz exatamente isso, sempre fui muito cheia de coisinha para comer, não como de tudo, enfim, mas eu disse, não, peraí, aí tá querendo dizer o quê? Que nutricionista não come? Nutricionista come sim, a gente come muita comida, às vezes, assim, besteirosa. A gente tem um dia que quer comer besteira, vai de cada um. Só que a gente vai construindo, né? Então, na época da faculdade, eu acho que, às vezes, até falo, quando eu estava dando aula, eu falava isso, ó, isso aqui não conta. Você vai construir, mas isso aqui não conta. Porque não é porque você é estudante de nutrição que você tem que ser o perfeito, tem que dar o exemplo. Não, sabe? A sociedade cobra muito isso da gente. Nutricionista tem que comer só salada, e não é bem por aí, tá? Mas tinha a questão, como eu falei, do planejamento. Eu falava muito isso para eles. Na minha época, quando eu fazia faculdade, eu já levava meu almoço por duas opções. Primeiro, porque comer fora de casa é muito caro, né? E tem isso. E segundo, que até hoje levo para mim, assim, para eu comer fora, eu sempre levo prejuízo, sabe? Porque ou
Quais as opções que tem? Eu não como. Quando tem, eu não consigo comer tudo. Se for por quilo, se for à la carte, enfim, é sempre uma guerra para mim. E ainda tem um outro detalhe, eu me sinto muito insegura para comer um tempero do qual não é meu. Então, sabe? Eu sempre acho que eu vou passar mal. Sempre acho, é incrível. Até me adaptar quando eu viajo, para me adaptar a uma comida, um tempero diferente, eu sofro um pouquinho em relação a isso. Mas, assim, eu sempre falo que isso para mim serviu para aprender, para fazer essa questão do planejamento. Então, eu carrego comigo até hoje, como profissional, essa questão. Não que muitas vezes na rua eu consigo comer, mas é o que como eu te falei, pelo menos uma das refeições. O café da manhã, realmente, às vezes é muito corrido, não dá para a gente fazer um planejamento, nem sempre vai ter, mas será que nem um dia da semana você não consegue fazer corretinho, né? Bem direitinho? Consegue, né? Nos outros dias, você vai compensando, e aí pelo menos uma refeição se essa pessoa planejar, já vai. Na época que eu fazia faculdade, a gente brincava muito assim, vamos levar água. Porque aí eu disse assim, pô, se você levar água, por que você não leva a sua alimentação? Né? A gente consegue transportar água aí para todo canto, porque tem todos os viés da água que vai comprar, onde vai comprar, como é que é essa água, enfim. E a refeição, porque também não pensa no almoço, né? Então, assim, eu foco muito nessa questão do planejamento. E foco muito que tem alguns alimentos que assim, eu falo, ó, nutricionista é gente. Nutricionista sofre em relação àquela que comer. O meu esposo, até um tempo desse, ele tirou uma foto, mandou para mim. A gente estava numa hamburgueria, estava comendo um hambúrguer. Tudo bem? Tudo bem. Oi, Sofia. Estava comendo um hambúrguer. E aí, ela falou aqui. E aí, tirou uma foto, como hambúrguer, né? Refrigerante é uma coisa que eu realmente evito, eu não sinto prazer em tomar refrigerante. É uma coisa que, se tiver no momento a água, o corpo realmente a água, mas eu também sei que tem pessoas que não conseguem ficar sem, né? E isso é uma coisa que precisa ser trabalhada, que também eu não posso condenar alguém porque toma refrigerante, né? Então, assim, essa questão do cansaço tem muitos alimentos e a rotina alimentar também interfere no sono. Tem alimentos que interferem no sono. Tem alimentos, por exemplo, kiwi, uma fruta maravilhosa, já tem estudos mostrando que ela tem fitomelanina. Então, ela tem consegue produzir melatonina, que é um hormônio não só, mas um hormônio muito relacionado ao prazer, à saúde, ao bem-estar. Né? Então, assim, o que você faz durante a noite, para quem não trabalha no turno como eu, né? Então, durante a noite, sofre o impacto do seu sono e, consequentemente, o seu sono também vai impactar na sua rotina. Então, o que é que você está fazendo durante a noite para que esse sono não seja de qualidade? Então, aí a gente tem que ver os recursos, né, porque é importante. Para você ter o melhor, você tem que ter o melhor para você. Então, eu sempre uso assim, quando eu estou até mesmo num plantão, eu procuro tentar manter a mesma rotina fora, como eu estou fora do plantão aqui. Para quê? Para não impactar muito, porque quem trabalha à noite, né, e aí essa questão de seja 12 por 60 ou 12 por 36, uma noite que você não dorme bem, você nunca mais recupera. Né? Aí eu tento diminuir o impacto disso. Como é que a gente tenta diminuir? Aí vai de cada um. Assim, tento diminuir esse impacto. Eu uso óleo essencial, faço meditação, oração, para quem depende da crença também. Tem as tisanas, os chás, tem alguns alimentos.
Então, são até técnica de respiração para tentar suavizar esses impactos. Quando eu estou num plantão, eu não consigo fazer isso porque eu não vou dormir, né? Eu fico acordada. Mas, pelo menos, até eu acordar, eu fico aquela pessoa acordada, mas não tensa, com insônia, sabe? E quando eu saio dessa regrinha, assim, dessa minha rotina, eu sinto, sabe? Se eu, assim, se eu não tive uma alimentação legal, sabe? Durante a noite, mesmo num plantão, eu já vou sentir. E, assim, sempre eu vou sentir. Então, procurar ter essa rotina, isso já vai te ajudar a diminuir esse cansaço e, consequentemente, esse impacto na tua produção, nessa busca pela produtividade. Que eu, no meu caso, eu vou ser bem sincera, eu não busco essa produtividade. Às vezes até a gente nem busca, né? Na realidade, a sociedade é que cobra da gente essa produtividade. Mas eu procuro ser o melhor para mim, porque eu já entendi que eu sendo melhor para mim, eu vou ser melhor no que eu vou fazer. Se eu não estiver bem, não vai adiantar, né? Se você não está bem, eu já cheguei a dar, não dá para atender hoje, porque eu não estou bem, né? Porque eu estava com uma crise de ansiedade. Então, ó, não dá para atender hoje porque eu não estou bem. Né? E aí, você tem que passar isso. Não adianta eu ir atender e tá, falar, olha, isso, aquilo, aquilo, e eu, se eu não estiver bem, não vai fluir. Então, a gente tem que procurar ser o melhor dentro da gente para poder suavizar, até para ter uma resposta, diga até uma resposta positiva, diante dessa cobrança que a sociedade faz de produção, de ser o melhor que faz. E a gente precisa ver o que está fazendo com a nossa saúde, porque isso vai impactar. A gente só está pensando em depressão, em ansiedade, mas, assim, as doenças físicas estão aí também. Né? Uma gastrite, uma úlcera, um síndrome do intestino irritável. É um somatório do que o psicológico está passando. Né? Tinha um livro na faculdade, eu já tentei lembrar desse danado desse livro, não consigo, que a gente viu que ele era bem interessante, porque como eu vi na faculdade pública, então na época era um livro para 40, 60 alunos, sabe? Então era bem escasso. E por isso que eu não consigo lembrar do nome do livro. Mas eu digo assim, ele falava das respostas do corpo, dos sinais que o corpo dava para cada parte. Então, por exemplo, sabe aquela pessoa que vive com perca de voz, que vive com rouquidão, e ele dizia que geralmente as pessoas que vivem com rouquidão são pessoas que têm algo a falar e não falam. Tem um trecho que ele falava assim, eu até brinquei, sabe? Assim, pessoas que têm muita constipação, muita prisão de ventre, são pessoas que guardam segredo para si, e assim, precisam falar algo e não conseguem falar. E aí isso, o corpo retém dessa forma. E era bem interessante. Era uma disciplina que a gente tinha de psicologia aplicada à nutrição e tinha esse livro que aí ele falava de várias partes do corpo e como o corpo responde de acordo com o que você está psicologicamente, sabe? E era fato, né? Era realmente, eu parei para pensar, realmente, algumas pessoas que eu muitas vezes fiquei rouca e até hoje, né? Tirando o refluxo que provoca rouquidão em mim, é essa questão também do emocional, de eu não conseguir falar alguma coisa e perder a voz, e ficar rouca. Né? Então, assim, fui analisando e fui vendo para mim. Então, a gente tem que entender que cérebro e corpo estão juntos. Né? Então, se você quer uma melhor produtividade, você tem que cuidar primeiro da sua saúde, literalmente. E a alimentação faz isso, interfere nisso, né? Para tentar, deixa eu ver. Eu ia falar, conta aí qual chá que você está tomando.
Conta aí desse chazinho especial que você fez hoje. Esse aqui é um blend, né? Não é nada, não é uma pisana, que é o Regresso ao Lar, do projeto Proasis para tudo da Vanessa, né? Daqui. E ele tem, eu gosto muito de café santo, mas e camomila. Então, assim, o café santo, para mim, tem toda uma história, que é muito emotivo, é muito da minha avó. Lembra aquela coisa de vó, de cuidado de vó, sabe? E funciona. E, assim, é um das tisanas que Sofia também gosta. Sofia é louca por esse chá. Então, ela chega aqui perto de mim, ela veio tomando, ela também. Então, assim, e relaxa. Eu tô tomando essa tisaninha agora, porque aqui, primeiro que tá todos os três que estão em casa hoje, os três, os dois, né? Sofia e o pai estão com sintomas e assim, meio malzinho e tal. E aí eu fiz para manter o relaxamento, né? Aí, e eu também, porque eu andei o dia hoje um pouquinho agitadinha, eu procurei fazer essa pisana agora à noite exatamente para isso. Tirando isso, essa é uma rotina que eu faço para quê? Para melhorar, porque assim, como eu já estou há 3 dias em casa, então minha rotina já mudou, né? Eu não trabalhei, tô relaxada até demais. Então a tendência é relaxada até demais, é querer maratonar uma série, é querer ler, assistir, porque isso vai madrugada dentro, perde-se o sono. Então, para eu leio, né? Eu tenho uma rotina, então para não estou procurando tenho tá por aqui por perto, já para ir trabalhando, tenho muitos, eu não tenho kiwi, mas daqui a banana também é rica em triptofano, o triptofano, ele é um precursor de serotonina, que vai estimular a melatonina, que vai estimular relaxamento, sabe? Então, a ceia pode ser uma aveia, já dá uma saciedade e também já vai trabalhando essa questão do sono, modulando o sono, né? Que é uma coisa. Porque eu saí da minha rotina. E aí, se não se deixar, eu brincar várias noites hoje, assim, sabe? Se eu não fizer isso, como eu estou relaxada demais, então eu de boa, não é isso que eu quero. Deixar, não é isso que eu quero, não, porque depois eu vou precisar do meu sono e não vou conseguir ter, me recuperar. Sim. Ah, que legal. E aí eu vou Fala do teu contar chá. um pouco do. Então, eu vou contar porque que eu nem ia fazer chá, porque eu tomei chá, fiz live com o Carlos hoje, enfim. E aí falei, nossa, se eu tomar mais chá, já estava até com soninho, porque eu tomei o blend com verbena. Mas aí eu tô sempre relacionando eu e os paralelos que eu gosto de traçar, né? A história desse chá, que é um Moonlight White, ele veio da Índia, e existe uma lenda, né, em cima desse chá, lenda assim, entre aspas, né? Porque o nome dele vem devido ao tipo de colheita, né? Algumas plantações acho que fazem, né? E aí dão nome devido a esse tipo de processo, e outros dão só o nome para ser poético e bonito. Mas esse aqui, pelo que o produtor me passou como informação, eles realmente seguem, vamos dizer assim, o protocolo do Moonlight White, que é um chá branco, né? Só que por que que ele tem esse nome de Moonlight White? Porque ele é um chá, esse aqui em específico foi colhido na última noite de lua cheia de outono do ano passado. Então, eles colhem, né, sob a luz do luar, e, de modo geral, o chá branco passa por um processamento de secagem ao sol.
Esse é colhido sob a luz do luar e ele faz a secagem dele só sob a luz da lua. E por que que eu relacionei esse chá com a nossa conversa de hoje? Porque também é um chá que tem um tempo diferente. A Joyce faz trabalho noturno, que os colhedores também fizeram trabalho noturno, né? Mas ele também exige esse cuidado e dedicação, vamos dizer assim, que eu tenho ainda bastante de perfeccionismo, né? Trabalho bastante para melhorar. Então, as coisas para mim tinham que ser sempre, né? Muito feitinho, muito assim, sempre, né? Enfim, nunca estava acabado, e nunca estava bom, e nunca estava pronto, e tudo milimétrico. E tenho trabalhado isso, né? Porque tenho entendido que aprendi a priorizar, né? Primeiro, porque a gente pode escolher algumas coisas nas quais a gente vai fazer com o máximo de perfeição que a gente consegue ou que a gente pode dar, mas a gente não pode fazer tudo o tempo inteiro assim, né? Porque nem é saudável e nem faz bem. E aí eu achei interessante, porque esse chá, justamente, né, vai exigir um outro tempo, um outro cuidado, né? Vai exigir uma coisa junto com a natureza, né? A natureza tem que estar a favor dessa colheita, né? Porque, por exemplo, se chove, não dá para fazer a colheita do chá. Então, acho que também tem a ver com esse respeito, né? Que para mim eu vou traçando esses paralelos de coisas que a gente vai trazendo para a nossa vida. Então, tentando assim, né, para a gente ver, que eu acho que a gente ainda até prolongaria a conversa, mas para a gente tentar ir para um fechamento, e aí você me complementa aqui, talvez nesse resumo que eu vou tentar aqui sintetizar, é que tem muito a ver com a observação, né? Assim como a gente falou de alimentação, do chá, da bebida, do que a gente põe para dentro, né? E aí o pôr para dentro nem sempre é só alimento, né? No sentido refeição, mas o que que a gente guarda lá, né? E que às vezes, que nem você falou, vai desencadear um sintoma, né? Psicossomático aí. E aí a observação, o quanto é importante, né? A gente observar o nosso corpo, o nosso tempo, o nosso ritmo, e a comida, a bebida, né? O equilíbrio mora justamente nessa parte que a gente está esquecendo hoje em dia, que é conseguir observar, né? Porque a gente quer ser produtivo o tempo inteiro, então a gente tá sempre, né? E que nem você comentou do energético, eu confesso, tem dias que eu tô esgotadérrima, eu passo na padaria, compro um energético e falo, hoje é só ele que vai me dar força para trabalhar. E assim, de fato, repara, não repara, ele é uma maquiagem, um filtro fake para fingir que tá tudo bem, para eu conseguir produzir, para depois chegar em casa. E tem dia que eu chego em casa 4 horas da tarde e durmo, não consigo nem comer de tanto cansaço. Então, são sinais que eu acho que a gente está vivendo tempos bem certos, né? Muito estranhos, e cada vez aparece uma novidade mais difícil de digerir, né? Aí eu falo por mim própria do meu processo de digerir a vida, mas no sentido de que eu não sei, assim, para mim tudo parece mostrar para a gente o quanto a gente precisa disso, né? Quanto a gente precisa se olhar, o quanto a gente precisa se respeitar. E é que nem você falou, para eu conseguir fazer algo pelo outro, eu sou também uma pessoa que estou sempre procurando, né? Vamos dizer assim, me doar.
E tenho aprendido muito e a cada dia, e é uma lição a cada vez, e não é fácil, não é sempre que eu consigo, mas é isso, se eu não consigo cuidar de mim, do meu corpo, o que eu tenho para oferecer para o outro, né? Inclusive de qualidade, né? Porque é isso, se eu não durmo bem, qual é a qualidade do meu trabalho, né? Se eu chego em casa e não descanso, eu também não posso estar lá no meu trabalho bem no dia seguinte, né? Então, essas necessidades de coisas, às vezes, que a gente precisa se impor, né? Porque se a gente deixar a vida, a cobrança, a sociedade, o outro, às vezes isso só engole a gente, né? Porque a sensação que eu tenho cada vez mais é quero mais. E nunca tá bom, nunca tá o suficiente. Quanto mais você faz, mais precisa fazer. E isso, aproveitando o paralelo aqui com a indústria do chá, por exemplo, né? Para eu conseguir fazer um chá desse, respeitando o ritmo, as coisas, eu vou produzir uma quantidade, com certeza, pequena, né? Não vai ser uma produção em larga escala, a nível industrial, que eu vou vender a quilos e quilos e quilos, né? Então, inclusive o meu consumo de chá, né? A gente que é do mundo do chá sempre fala, né? Das tentações de ir comprando chá e querendo ir comprando e comprando. E às vezes eu tento e falo, não, para, eu preciso consumir o que eu tenho aqui, né? Porque até para não entrar nesse lugar, né? Do consumo em excesso. E aí isso acho que cabe para tudo, né? Porque essa sociedade atual impõe esse consumo em excesso da gente também o tempo inteiro, né? O seu celular que dá 2 anos já não está mais tão bom, e aí você precisa de um novo, e aí a geladeira que antes durava uma vida, agora passa 5 anos, quebra, e aí você precisa comprar uma nova. Então a sociedade está sempre impondo uma produção, um consumo, um excesso das coisas. E para mim, que justamente, né, tem a ver com essa questão da observação, eu acho que a natureza está devolvendo isso, assim, muito nitidamente para a gente, né? E eu me pergunto quando é que as pessoas vão parar, olhar e entender que precisamos diminuir o ritmo das coisas. E a sensação que eu tenho agora, assim, vamos dizer assim, imaginando aqui, né, talvez utopicamente falando, que a gente está saindo aí de uma pandemia, né, que eu pensava que as pessoas iam sair mais conscientes ou melhores, e isso eu estou dizendo com relação ao que eu observo no meu trabalho, né, sobretudo, das cobranças que eu recebo diariamente, é que as pessoas saíram mais inconscientes e inconsequentes da pandemia e querendo mais. Então, tipo assim, se antes você tinha que, é isso, trabalhar 10 horas, agora a gente quer que você trabalhe 14, porque a gente quer que você trabalhe às 10 e mais 4 para compensar o que a gente perdeu, né? Eu sou professora e o que eu ouço mais é mas eles perderam, sei lá, a parte pedagógica, escolar, então, bora, agora a escola tem que fazer o quê? Isso é muito mais na visão dos pais, às vezes, que a própria escola, de falar assim, precisamos correr atrás do tempo perdido. E eu me pergunto assim, quando as pessoas talvez vão enxergar e pensar assim, nossa, chegamos aqui, passamos por esse período onde morreram tantas pessoas e continuam morrendo e continuam adoecendo, e como que eu vou ressignificar a minha vida e qual é a vida que eu desejo, o futuro que eu desejo para o meu filho? E parece que eu vejo o contrário, sabe? Eles querem que as crianças fiquem mais e mais na escola, que as crianças também tenham um resultado, que às vezes eu tenho cobrança de pais que eu falo, gente, não, desculpa, não é assim, né? A criança tem o seu ritmo, a criança tem o seu tempo,
né? Um vai aprender mais assim, o outro mais assado, um vai nesse tempo, o outro no outro tempo, enfim, uma individualidade que não dá para eu pôr tudo numa forma e sair tudo igualzinho. São seres humanos. Cada um tem o seu histórico, cada um tem seu contexto, cada um tem seus limites. E aí isso me preocupa, né? Porque parece que a gente volta àquela coisa, sei lá, me veio agora na mente o filme do Charlie Chaplin, né? Dos tempos modernos, né? E a fábrica. E aí, quando eu pensava que as pessoas iam sair da pandemia, né? A gente ainda está aí no meio termo aí, pensando que as pessoas iam reduzir, né? Tirar um pouco o pé do acelerador, curtir mais a própria família, os filhos, a natureza, cuidar da saúde, cuidado mental. Eu vejo que não, eles saíram com mais vontade de, tipo, fingir que nada está acontecendo, né? Então, vamos produzir. Quero que meu filho seja o número 1 no vestibular, sabe? Com 7 anos de idade, eu já quero que ele tenha resultados de o melhor da sala. E eu falo, gente, socorro! Onde que aperta o botão da consciência, assim, sabe? Eu não sei, e aí, escutando esse podcast, pensando, né, nas cobranças que a gente recebe diariamente, e que nem você falou, eu procuro muito não entrar nesse estereótipo de que, ai, nutricionista tem que comer 100%, ai, o professor não pode cometer erro de ortografia, ai, porque coach tem que malhar não sei quantas horas. Eu acho que a profissão é uma parte da nossa vida, né? A gente não é. E uma vez eu escutei essa frase, né? Tipo, eu não sou professora, eu estou professora, né? Eu atuo como professora parte da minha vida, né? Mas isso não é o que eu sou. O que eu sou não se limita à minha profissão. A gente não se limita à nossa profissão, né? A nossa vida é muito mais que isso, né? Embora a gente passe aí de 8 horas para mais do nosso dia executando, né, esse certo, vamos dizer assim, personagem, né, que a gente está ali executando uma função, por mais que a gente ame, acredite, doe, né, mas aquilo é impossível caber ali dentro tudo que a gente é, né, aquilo é só uma parte. E existe uma outra parte, né? E a outra parte, sei lá, pode ter 1.001 nuances, né? E só para fechar assim meu raciocínio, eu deixo você complementar com relação às cobranças, sobretudo do estar bem, né? Então, você é professora, você tem que produzir, você tem que estar bem. E hoje em dia, de verdade, eu me preocupo quando alguém acha anormal você não estar bem. Eu, na verdade, hoje em dia me preocupo com quem diz que está bem e que está tudo bem. E eu me pergunto como alguém consegue se sentir assim, bem num nível, ai, uau, estou 100%, vendo, sei lá, se eu olhar da minha janela para fora, sabe? Eu já olho e falo assim, como que eu consigo tá bem vendo a situação que está aqui na minha porta, né? E aí isso me preocupa, sabe? E aí voltando, né, para essa questão da produtividade, do estar bem e do quanto a gente quer maquiar as coisas de uma forma que, para mim, a natureza, o mundo, né, e todo o movimento aí que tem aparecido para gente, seja com chuvas ou com outras coisas, né, enfim, os recursos vão, né? E se a gente gastar tudo e não fizer movimentos mais conscientes, inclusive para quem tem filhos, né? O que a gente vai deixar de herança, né? Para esses serzinhos, né? Enfim.
deixar você concluir o pensamento aí. Primeiro foi ótimo, né? Realmente esse papo, essa live, esse papo da gente é bem construtivo, porque o próprio podcast, quando eu ouvi, que você mandou o link, já parei, né? Quando a gente começou a conversar, digo, olha, realmente, né, é a sociedade do cansaço. Esse teu relato, tipo, essa cobrança dos pais, essa comparação, essa de produtividade, de ser o melhor, passa também para a gente como um outro, sabe? Eu tenho uma amiga que é professora também, professora infantil, uma amiga de infância. E uma vez eu comentando com ela, um relato, assim, eu pedi uma mãe e ela, eu acho que tinha uns 3 ou 4 anos de idade, ela chegou e disse, senhora, ele não come nada. Não come nada? Como assim? Não come nada? Não come nada. Tá bom. Ele come, ele só acorda. Ah, ele come algo. E o dele? Como é o almoço dele? Ah, é feijão, arroz, carne, suco, refrigerante. Aí, eu perguntando, ele não come nada. Ah, não come nada de fruta e verdura. Não come fruta e verdura. Mas como é que eu não como fruta e verdura? Vamos lá. Você come fruta e verdura? Não. Ah, não seja cruel. Como é que você quer que uma criança de 4 anos coma fruta e verdura sem ter em casa ninguém comendo? Você está sendo cruel com ele. Mãe, não, mas é porque tem um irmão também, não come, mas você não come. Como é que você quer que alguém coma alguma coisa que você não come, você é exemplo? E aí eu fui conversar, desabafar, né, com essa minha amiga de interior. Nossa, assim, a galera, às vezes, os pais querem ir a nutricionista, vai dizer, eu vou na nutricionista, porque ela vai fazer o milagre de não comer. Aí ela virou, respirou bem fundo e disse assim, bem-vinda ao clube. Você está, o que eu escutei de você, ela disse assim, é exatamente o que eu faço. São pais que querem os filhos primeiro em tudo, mas assim, a gente, ela fez, mano, que tarefinha. E o pai não faz em casa, os pais não fazem em casa com a criança. Então, como é que você vai Faço o que ser? eu digo, não faço o que eu faço. Exato. Gente, assim, coisa mínima, ela já é coisa mínima, pequena. A função da escola, do ponto de vista estrutural, é a educação pedagógica, é ensinar a ler, ensinar a escrever, coisa assim. Só que está se expandindo. Daqui a pouco a escola vai ter que educar com pai e mãe, educação doméstica, porque cada vez mais está se transferindo. Eu estava começando a falar assim, mas pronto, é exatamente isso. A nutricionista é aquela que, tipo, não. E tem exatamente assim, sabe? Meu filho não come nada, eu vim para cá porque você vai fazer o que come. Aí, às vezes, eu até brinco, porque eu até digo assim, ó, meu espaço, do ambiente lá no consultório, não tem nada que seja de forma lúdica para falar, sabe? Quer dizer assim, ó, nem comidinha aqui, para a gente brincar de comidinha tem com a criança. Outro dia tem um adolescente na mesma situação. E aí a adolescente chegou para mim e falou, não como, eu não como isso, não como aquilo. Você não come? Não como. Aí eu estava até nesse dia, acho que eu comentei até com as meninas, professoras, que eu estava com um blend que tinha, era o chocolate, acho que era o chocolate, eu não lembro, mas era bem gostoso, bem cheiroso. E eu disse para ela, olha, se eu te oferecer, eu não fiz cardápio, não fiz nada, eu só pedi para que ela começasse a dar oportunidade, aquilo que ela não conhece, antes de dizer um não, sabe? Deu oportunidade, do mesmo jeito, para ela, do mesmo jeito que você, eu tenho certeza que quando você começou, a sua mãe começou a introdução alimentar, ela não ofereceu refrigerante para você, não. Ela deve ter oferecido uma fruta. Então, do mesmo jeito que você diz um sim para um hambúrguer, um refrigerante, vamos pensar também, ou então provar, experimentar uma fruta, uma verdura, a leite, Aí eu estava com esse blend. Eu disse, olha, isso aqui é um chá. Só que eu nem pensei
pensei em oferecer a você, porque antes de eu pensar em oferecer, eu sei que você vai dizer que não quer, que não toma, que não gosta. Aí ela, eu não gosto, não tomo chá. Mesmo você nunca tendo provado. Esse chá aqui. Eu não quis nem entrar na forma de chá, de detalhes. Esse chá aqui. Você quer? Vamos, eu pensando nisso, vamos agora fazer isso, vamos experimentar. Aí eu dei um pouquinho para ela. Antes de experimentar, eu pedi para ela, se você provar qualquer alimento, cheire, sinta o aroma. Aí ela sentiu. Quando ela sentiu o aroma, ela já gostou do aroma, né? Acho que era chocolate, eu não me lembro. Chocolate. Ela, eita, gostoso. E ela falou, nossa, gostoso. Aí eu ainda brinquei com ela. Morreu? Tá aqui viva, na minha frente. Morreu? Bateu em você? Tá aí? Tá com algum hematoma? Tá com alguma dor? Não. Não, faça a mesma coisa com planta e verdura. 12 anos a criatura tem. Então, assim, é essa questão da comparação, sabe, Tati? E a gente passa muito disso para isso. As pessoas não procuram, e a gente isso leva de criança a adulta, a gente se comparando, e a ser o melhor, e ter que dar o melhor, mas eu não estou me cuidando, por que eu vou dar o melhor? O que é que eu estou fazendo para dar o meu melhor? Né? É como você sempre falou, eu também pensei que na pandemia, e hoje eu trabalho dentro do hospital referência em Covid. Então, assim, me dou muita ansiedade. Então, eu pensei que a pandemia ia trazer, assim, essa desacelerada, né? Em alguns pensamentos, em procurar ter mais aquela questão do viver o hoje com maior, não intensidade, mas com maior racionalidade, sabe? De você pensar, eu estou vivendo hoje, mas o que é que eu estou querendo deixar para amanhã? Não, parece que foi o contrário. O povo meio que veio acelerado e com um pensamento, assim, tipo, recuperar os 2 anos que a pandemia tomou, sabe? Em qualquer área. Isso, ó, você falou como professora, e eu vou falar como nutricionista. Eu tenho recebido muita gente que, tipo, eu ganhei muito peso, muito quilo na pandemia. Epa, peraí. Tu quer dizer para mim que há 2 anos tu estava fazendo tudo certinho, correto, e não estava. Quer dizer, está usando a pandemia como a desculpa. E a mesma coisa, sabe? Tipo, muitas vezes, não mudou, não mudou. A pandemia é a falar, não, peraí, vamos, eu sei quem teve Covid, eu sei dos pós, dos contras, enfim, tudo que a própria doença em si, a própria pandemia realmente teve isolamento, né, enfim, teve todo um procedimento. Mas eu também tinha muita gente que até brinca, não usa essa desculpa não, que a gente se conhece, eu sei que o processo da viança é a pandemia. Infelizmente, muita gente não mudou assim, dessa questão do desacelerar, do olhar para o outro, sabe? Eu pensei que essa pandemia também, com o número de pessoas que a gente perdeu, pessoas próximas, a forma como foi isso, eu pensei que a gente ia ter mais um olhar para o outro, e não tá. O olhar do outro é cobrando do outro que ele tenha que me dar rendimento de alguma forma. O olhar para o outro é o cobrar do outro a produtividade. E aí, se esse outro não estiver bem a ponto de entender que para ele dar essa produtividade que eu quero, por exemplo, eu tenho que estar bem, eu tenho que cuidar da minha saúde. Então, assim, seja do ponto de vista de um chá, como você está preparando, da alimentação, do que você está ingerindo, e aí foi muito bem colocado, não só de alimento, mas de tudo certo, o que é que você está colocando para dentro, para poder dar o melhor, para poder se sentir e dar o melhor. Você só vai dar o melhor quando você estiver bem. E aí é como uma perfeita colocação. Eu desconfio de qualquer pessoa que diz assim, eu estou bem, sabe? Quando a pessoa está bem, estou bem, assim, bem, como assim, você está bem no meio da agitação dessa? Lógico, quando eu estou falando de bem, eu não estou falando assim, por saúde, de sentir uma dor de cabeça. Eu estou falando porque eu sei que de cada 10 pessoas, no mundo está no mínimo ansioso, está no mínimo com problema de sono, sabe? Está com o pensamento acelerado de alguma forma, está com um pensamento, né, bem. Tem uma frase que eu vi uma vez de um psicólogo, que o depressivo ele sorri constantemente.
Ele está sorrindo constantemente. E eu tenho um amigo que é da parte aqui de Pernambuco, de saúde pública, da parte de suicídio, e ele diz que a maioria dos suicídios, eles estão bem, estão sorrindo. Você pergunta, tá bem? Tá bom. Tá bem, tá bem. E eu tive pessoas perto que cometeram suicídio exatamente assim, sorrindo. Então, eu falando, tô bem, tá tudo ótimo. Né? Uma delas era uma colega de profissão da saúde, e ela cometeu suicídio perto da filha. 3 horas da tarde, ela com um remédio injetável, a filha chamou a filha para dormir. E agora? Ah, agora eu tô te ouvindo bem. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Só para a gente poder concluir que daí cortou bem no meio da sua fala. E... Pronto. Mas voltou, não foi agora? Agora, e aí o que eu estava falando é para a gente tentar, né, ver, investigar qual é o tipo de cansaço, né? Porque tem um cansaço físico e cansaço mental. E aí eu preciso melhorar esse cansaço das duas formas para poder produzir bem, para poder dar o meu melhor. E aí, todos os dois, tanto o físico como o mental, a gente tem não só através dos alimentos, não só através do que você ingere, no sentido de alimentação, no sentido da tua rotina, do que você anda fazendo, mas também do que você faz, né, para poder ter um rendimento melhor. É isso que eu estava concluindo. Você não tem, a gente tem uma cobrança, eu sempre falo, não se cobra muito, não. Eu tenho algumas amigas que eu vejo uma autocobrança, em geral os perfeccionistas, né? Eles se cobram muito. E aí, eu digo, não se cobra muito, não, porque o mundo já cobra. O mundo já cobra demais, demais. Então, deixa que o mundo cobra, porque senão você vai ser cobrança em cima de cobrança e você vai ter uma hora para explodir. Né? E a gente precisa rever o que a gente está fazendo para suavizar esse cansaço. Né? Precisa rever. Joyce, gratidão, obrigada pela super conversa. Espero que essa conversa também possa inspirar um pouco as pessoas que virão até o canal assistir e que, né, a gente possa... Eu, quando decidi trabalhar com chá também, fiquei muito pensando nesse processo do que o chá é para mim, né? Que o chá, foi aquilo que a gente conversou, do chá também ser um processo de autoconsciência, né? E de autoconexão. Então, para que a gente possa perceber mais, né? Os sinais, né? Do nosso corpo, cuidar melhor da alimentação, cuidar melhor de qual bebida a gente escolhe e com que propósito, né? Não estou aqui para, como se diz, condenar o café, não é isso, mas apenas queria fazer aí um paralelo com essa coisa da cultura do café, né? Porque, e a gente sabe que aqui no Brasil eu nunca fui tão fã do café, inclusive pelo amargor, né? Até descobrir cafés que hoje em dia eles chamam de café gourmet, né? Que tem uma torrefação mais clara, que também recebe um processamento e um cuidado diferenciado. Então, eu descobri, olha só, na verdade, aquele café que eu tomava só era muito queimado e era por isso que eu não gostava, né? E não vejo mal algum em ter um consumo consciente do café, né? Eu faço isso, às vezes eu tomo café porque eu quero só curtir o café, né? Às vezes, final de semana eu tô em casa e falo, nossa, deixa eu fazer um cafezinho para acompanhar, sei lá, alguma coisa que eu vou comer, às vezes para tomar sozinho. E às vezes eu tenho esse consumo que eu falo, não, eu preciso desse pico que a cafeína do café vai me trazer, porque agora eu tô, né, não consigo parar do que eu tô fazendo, né? Muita coisa dependendo de mim naquele momento para que eu possa, né, respeitar o corpo naquele exato momento. Mas aí eu acho que entra nessa coisa do que você falou, né? Planejamento, mudança de hábitos, né?
né, tentar, a gente, óbvio, nem tudo depende da gente, né? Às vezes a gente quer dormir bem, mas acaba acordando e tal, enfim. Mas é isso, não estamos aqui julgando nem condenando as ações, né? Mas é apenas queria trazer reflexão mesmo em uma conversa para a gente se olhar um pouco mais e entender, né, o quanto desse produtivo que a gente está tentando ser é saudável para a nossa vida, né? A gente precisa produzir, a gente precisa trabalhar. Eu acho que tudo na medida certa faz bem, né? A gente só não pode se enfiar no trabalho, deixando, né, às vezes de comer bem, e, enfim, outras coisas. E para mim o que tem me ajudado bastante são justamente esses momentos aqui que a gente está tendo, que é preparar um chá, né, fazer um meeting com alguém, trocar umas ideias, porque isso me traz para um momento de respiro, assim. E aí cada um tem, né, que nem se falou, alguns vão fazer atividade física, outros vão preferir ler, assistir TV e tudo bem, cada um tem o seu escape, mas que as pessoas possam cuidar também de ter mais esse tempo, né? Esse tempo para si, né? Esse tempo do descanso também, porque assim como a produtividade, o descanso é muito importante, né? Que a gente fique mais atento a esses sinais aí. E espero que a gente tenha aí mais conversas, que você venha participar de lives no Panorama com a gente, que a gente possa se encontrar em breve. E só tenho a te agradecer por tudo. Eu que agradeço o convite, foi ótima essa reflexão, foi maravilhoso. Com a participação do Sofia de vez em quando, mas é assim, ela faz parte da rotina. Bonitinho. Foi um prazer mesmo. E como você falou, a gente não está aqui para condenar o café. Estava falando aí do café e eu lembrando que a cafeína, ela também tem um limiar, né? Então, tem pessoas que ela vai chegar um momento que você pode tomar a dose que for, que ela não vai mais resolver. Isso já é um sinal de alerta para o corpo afundar. Uhum. Entre outra coisa, eu até brinco assim, a natureza era tão sábia, Deus fez as coisas tão... Quer ver, você toma café, e tem uma hora que ele não vai funcionar mais. É já uma forma de te alertar para buscar outra via, sabe? E para que você tente outra forma para vencer o cansaço, para melhorar essa produtividade. Já, não, assim, eu estou falando do café, mas isso pode ser para um alimento, isso pode ser para um exercício, pode ser para uma meditação, porque, como você falou, é o excesso. Então, a gente tem outras vias para sair desses excessos, né? Só que, às vezes, a gente quer só uma via mais prática, é aquela e acha que vai funcionar para sempre, e não vai. E aí o corpo vai te mandar, vai mandar informação para sair disso aí. Mas foi isso, foi maravilhoso, viu? Vamos ter, sim, outras lives. A gente vamos bolar algumas coisinhas aí, quando tiver um tempinho, aí a gente conversa e faz nova live até no Panorama também. Combinado. Super obrigada. Tchau, tchau. Beijo, tá? Tchau, beijo.